Alegria, meus amigos. Vamos lá. Seguindo nossa aula aqui, forte. Boa tarde a todos. Bom dia, boa noite. Na verdade, na hora que você estiver vendo a aula, né? Seguimos nossa aula de processo de civilização. Falaremos aqui da nossa relação de história, exatamente a parte da história geral, a América pré-histórica, né? O Brasil, a organização temporal na América, na pré-histórica, se conforma às mesmas datações estabelecidas no período pré-histórico, né? Então, vestígios encontrados, né? Pequenos objetos, as pinturas rupestres, né? Rochas. Então, tudo isso vai exatamente dar uma ideia do que é esse período, né? Então, os povos ágrafos, né? E também, inicialmente, especula-se que o homem americano era autóctone, algo importante. Ou seja, teria surgido no próprio continente. Tese muito contestada, porque até agora não se encontrou na América nenhum fóssil de hominídeo que não fosse do Homo sapiens, né? Então, quer dizer, até então, fica somente as especulações, né? Mas o homem atravessou, avançou, né? E se difundiu, mas como é que seria isso? Como é que seria essa ideia de história americana, né? A Luzia, né? Que é encontrada em Lagoa Santa, Minas Gerais, exatamente ali um descendente direto da pré-história, né? Então, nós temos hoje a computação gráfica que ajuda a datarmos exatamente essas descobertas arqueológicas, né? A arqueologia vai ajudar fortemente a falar sobre esse processo. Por exemplo, veja. Então, a forma, né, Luzia, é um dos vestígios dos primeiros povos na América. Como ela chegou aqui, como se desenvolveu, né? Da onde veio Luzia, né? Surgiu da onde? Tudo era Pangeia, né? Na África, e se distribuiu, mas como é que foi isso, né? Então, exatamente o nosso contexto. O povoamento da América, ele vai ser exatamente diversas hipóteses, né? Vai explicar o povoamento do continente americano, a pré-história, né? Mas Luzia, por exemplo, brasileira, né? Foram encontrados na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, na década de 70, os ossos e o crânio de uma mulher, batizada pelo arqueólogo de Luzia. O crânio é a comprovação da existência de grupos humanos há cerca de 11.500 anos. Suas características físicas se relacionam com os grupos australoides, né? Então, é um avanço, uma grande descoberta, porque de fato até então não se encontrou nenhum fóssil. A reconstrução do fóssil, a forma da argila, né? A cópia, para poder datar exatamente dessa forma, né? E a pré-história, ela vai ter muitas coisas que comprovam a sua existência, como eu disse, né? Na América pré-histórica já tinha as pinturas rupestres. E o povoamento das Américas começou na última glaciação, há 100 mil anos atrás. Período de temperaturas muito baixas na Terra e formação de grandes geleiras, recriando caminhos ligados à Ásia e à América, né? Então, pinturas que já foram mostradas eu lembro, já vi essas pinturas no Fantástico, na Globo, né? Já vi falando exatamente do dia a dia, né? Quando tem essas New York Channel, Story Channel, é legal, né? Então essas pinturas rupestres vão nos
explicar um pouquinho do que a história nos mostra, né? Do que nós temos. E de fato, né? Nós, do povo americano, do Brasil, não viemos do ovo. Nossos ancestrais aqui, né? Seja indígena, seja descendente direto dos povos ameríndios, né? Mas estiveram aqui antes de nós. E muito se fala, mas prova mesmo é difícil. Mas sempre é uma grande descoberta. Os artefatos encontrados, né? Principalmente os caçadores, os grandes caçadores, né? Há 40 mil anos atrás, então os pedaços de flecha. Macacos podem ter produzido as primeiras pedras lascadas, que se falam, né? Especulações, mas ainda é muito vasto, né? E toda essa parte que vai falar da antropologia, da pré-história, né? Do estudo do hominídeo, né? As teorias do povoamento, né? Pescadores sempre buscam entender como ocorreu a chegada do ser humano com a América e como ela foi habitada, se ele foi andando, né? Fazendo ali o percurso, atravessando ali o Estreito de Bering, né? Quer dizer, atravessando o Oceano Pacífico. Então há muitas expectativas e ideias, né? Ideias essas que podem estar confirmadas ou não. Então, por exemplo, aí nós temos o processo, né, do homem atravessando ali a Oceania, e foi nadando. Como é que foi isso? Foi nadando, foi de barquinho, né? Então, mas o barquinho veio de quando? É um processo bem interessante. A Europa, né? O momento que ele passa pelo estreito, não quer dizer, tinha umas ligações, mas é sabido que quando o mar congela em determinados trechos, né? Dá para seguir firmemente. E assim foi, né? O homem realmente foi muito andarilho. Isso depende do seu povo, né? Então, os romanos caminharam grandes distâncias, né? Em suas grandes legiões. É um exemplo. Então, através do Oceano Pacífico, né, além das passagens pelo Estreito de Bering, também tem alguns estudiosos que sugerem que foi feito pelo Oceano Pacífico. Os humanos teriam navegado em canoas, né? Desde a Polinésia, atingindo o oeste da América do Sul. E cultura, né, a ocupação da América surgiram por volta ali dos sítios arqueológicos da década de 1920, na região do Novo México, né? E, de fato, os testes e análise do carbono 14 têm como datar a idade do fóssil, e datar não só o fóssil, mas os artefatos, tudo encontrados próximo daquele período, né? Ok, amigos? Tudo bem. Na América, nós temos um processo, e esse processo vai se dar exatamente os conceitos, né? Que é o positivismo, a nova história, a escrita, as pinturas, a evolução cultural, a evolução científica, mas no momento paleolítico, pedra lascada, coletor, nomadismo, clãs, relações endogâmicas, fogo, comunismo, quer dizer, a criação do fogo, neolítico, nós temos a revolução neolítica, produtor, sedentário, domesticação, aí começam os rios, animais, plantas, né, relações exogâmicas, as, a revolução urbana, cidades, neolarias, quer dizer, cerâmica, e a evolução biológica, cultural e na escrita, né, a religião. Então, é uma evolução completa. E a América, que é o nosso estudo em questão, ela vai ser exatamente o berço de muita coisa.
Se vocês forem ver, a Pangeia é uma grande explicação. A origem da vida foi na África, foi. Mas uma parte que se encaixa quase que perfeitamente no continente africano é a América, né? Então essa parte se distanciou. E isso vem a relacionar toda a parte da pré-história, né? Então, os primeiros seres humanos, a conquista de Cristóvão Colombo, de observar, né, a África, a passagem dos, como eu disse a vocês, do Estreito de Bering, os caçadores e coletores e os povos, né? Então, os homens sambaquis, né, chamado sambaquis, eram sedentários, pois não tinham necessidade de se deslocar para buscar alimentos. Tinha tudo ali. Povos agricultores, né, quer dizer, que viveram há 1,5 mil anos atrás, habitavam cabanas, ou cabanas, casas subterrâneas, e eram conhecedores da técnica da cerâmica. No Rio Grande do Sul, foram chamados de itararés. Então, vários sítios arqueológicos brasileiros falam exatamente sobre isso, dessa pesquisa, dessa grande descoberta, né? Aqui nós temos um exemplo dos sítios arqueológicos brasileiros, né? Então, os sítios arqueológicos são locais onde foram detectados a presença de seres humanos na pré-história, né? Então, aqui é no Parque Nacional de Catimbau, em Pernambuco. Quer dizer, você vê que nós tivemos a passagem dos seres humanos aqui, antes de Colombo, né? Vamos lá. Isso é muito antes dos índios, né? É lá em Pernambuco. E é um processo importante porque a história, ela procura sempre ser justificada, explicada, né? As culturas em si. E o descobrimento do Brasil, depois dos índios brasileiros, a arte rupestre em si, ela vai ser exatamente um marco para a gente, né? Então, esse processo civilizatório da América, do Brasil, os continentes norte-americanos, da América Central, né? Outros maias, né? Astecas. O que acontece, né? Toda e qualquer repercussão relacionada à história, amigos, vão estar envolvidos em grandes processos, não só as pesquisas feitas por Norbert Elias, né? Como eu falei para vocês, a colonização, os colonizadores, né? Mas a cultura brasileira em si e a sua adaptação, ela foi um processo institucionalizador. Então, o Brasil, ele se destaca por diversos aspectos, né? Os costumes, as tradições herdadas dos europeus, não é isso? E a pré-história, né? A pré-história toda. Esse período que nós falamos na pré-história americana, nós vamos ter grandes etapas, que é o período paleolítico, né? O processo de ocupação do continente americano aconteceu há milhares de anos atrás. Então, homens americanos têm surgido há 12 mil anos, em meio a tantos vestígios que nós tivemos por aqui, né? Nessa passagem do Paleolítico inferior para o Paleolítico superior, há 17 mil anos, a caça se transformou numa prática mais comum entre os grupos humanos. Então,
Na Patagônia, por exemplo, na Argentina, né, foram encontrados pinturas rupestres, restos de fogueira, pontas de lança, que evidenciam a chegada do homem a essa região, há 11.500 anos. Né? Além da caça, os povos dessa região também se sustentavam através de coleta de frutos do mar, pescas, peixes. Né? No Chile, em Monte Verde, tem um rico sítio arqueológico onde especialistas encontraram restos de madeira, plantas medicinais, tudo dentro dessa ideia. Ok? Muito bom. Vamos praticar sobre isso? De fato, as ideias, né, de relação é muito interessante. E se vocês veem que eu vejo, 2 minutos, amigo. Prepara. Fight! Deu tempo, amigos? E aí? A Idade dos Metais é a última fase da pré-história, né, que vai de 5.000 a.C. até o surgimento da escrita pelos sumérios. 4.000 a.C. recebe esse nome, posto que o material foi a matéria-prima mais utilizada na produção de ferramentas e objetos. Né? O primeiro metal a ser fundido foi o cobre. Posteriormente, o estanho. Da fusão desses dois metais surgiu o bronze. Até que você fala da Era do Bronze, né? Muito bom. É bravo a resposta. A Era do Bronze, as eras, né? Os primeiros habitantes. Né? Muito interessante. Época do Fogo, né? Falamos da vez da Idade do Bronze.
tá? A história, ela é contínua, né? Então, de fato, é sempre estar de olho, o que está acontecendo, nas melhores formas, né? Para treinar. Façam questão de tudo quanto é tipo, amigos. Professor de história, professor de não sei o quê, o próprio Enem, por exemplo, né? Somente história vai ajudar muito vocês para ficar gigante em história aí, porque história pega, né? Lá, 2 minutos. Quem prestou atenção na aula, entendeu do jogo. Bom, amigos, vamos lá. Sobre os primeiros habitantes do continente americano, a cidade deixou correta. Como foi dito, né? Há várias ideias e conjecturas sobre os processos migratórios, né? Mas os que liberam o caminho à Ásia, América, né? Estava congelado, você viu como ponte, como falei, né? Letra alfa, resposta, muito bom. Amigos, obrigado pelo carinho, vamos nos falando e até daqui a pouco. Caveira, salve!